Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Pois é, vamos começar o programa de hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2016. Vamos daqui a pouco repercutir como foi o final de semana de amistosos para as equipes na última, eu diria que o último final de semana antes da estreia dos clubes no Campeonato Alagoano. O CSA que ontem jogou contra o 13, empatou, uma partida muito difícil para o CSA, e o CRB que sofreu, mas venceu o Itabaiana no último sábado pelo placar de 1-0. O Coruripe também fez seu amistoso, o 7 de setembro enfrentou o Murici e também jogou, o CSE jogou no final de semana e a equipe do Penedense também. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto aqui no Canal Esportes na manhã desta segunda-feira. Eu quero dizer para você, antes, que nós estamos ao vivo a partir de agora pelo portal gazetaweb.com, onde você pode acompanhar também na íntegra todos os programas apresentados aqui pela TV Mar Canal 25. Canal Esportes, @TV Mar. Canal Esportes, @TV Mar. Eita, agora fugiu. Canal Esportes, @TV Mar.tv.br. Meu Deus do céu, né? Tá aí então o nosso e-mail para que você possa colocar, mandar suas mensagens, canalesportes@tvmar.tv.br é o nosso endereço eletrônico. O nosso WhatsApp é o 98107-9872, 3377-9097 é o telefone, você liga, fala com a produção do programa. Eu quero começar o programa de hoje, daqui a pouco nós vamos também ter um contato, né, um contato online para falar de divisões de base aqui em Alagoas, né? Daqui a pouco um contato via Skype para que a gente possa também repercutir algumas informações. Mas vamos começar com o giro do final de semana, trazendo detalhes do futebol internacional, já que tivemos muitas competições sendo realizadas neste final de semana. Nós vamos dar uma olhadinha então no que de mais interessante aconteceu. Daqui a pouco também nós vamos mostrar os gols aí da vitória do Barcelona, 6-0 em cima do Atlético Bilbao, e também uma matéria especial que ontem foi publicada no exemplar da Gazeta, que traz, né, uma matéria assinada aí pelo Arnaldo Ferreira, sobre a situação atual do maior palco do futebol de Alagoas, o Estádio Rei Pelé. Pois é, rapaz, o Estádio Rei Pelé está numa situação delicada, nós já estamos alertando isso há muito tempo, né? E é preciso que alguma atitude seja tomada. Está muito difícil a situação estrutural do Estádio Rei Pelé, e daqui a pouquinho também nós vamos trazer os detalhes dessa matéria do Arnaldo Ferreira, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa de hoje então já de cara trazendo esse material que nós acabamos de falar a respeito dessa situação do Estádio Rei Pelé. Uma situação crítica, preocupante, porque falta uma semana, né? A partir do próximo domingo, o Rei Pelé já estará recebendo jogos oficiais no calendário 2016. E isso é uma situação que preocupa. Preocupa tanto que a matéria da Gazeta ontem trouxe uma página, eu tenho uma página aqui, né? Olha só, uma página aqui, falando apenas da situação estrutural do Estádio Rei Pelé. Vamos colocar essa matéria aí na tela para você, o material aqui do nosso iPad, que a gente vai pedir para que a nossa produção possa colocar, para que a gente dê uma condição de visibilidade melhor para você, telespectador, e você ter um pouco de compreensão desse momento que vive o maior palco do futebol de Alagoas. Podemos colocar esse material aí no iPad? Vamos lá então, vamos colocar esse material aí, rapidinho, Felipe, vamos nessa. O Júnior está com a vida ganha. Rei Pelé mira parceria público-privada. Tá aí a manchete, essa matéria, repito, não adianta você pensar que é de hoje, porque não é, foi ontem. Gazeta não circula dia de segunda-feira, você já sabe, isso já é tradição. Matéria assinada pelo Arnaldo Ferreira diz o seguinte: com rachadura em parte da estrutura, 800 cadeiras permanecem interditadas. Secretária de Esportes quer parte da renda das partidas de futebol e pretende locar o estádio para atividades culturais, religiosas e manter atividades sociais de graça. Olha, não é nenhum fato novo, inédito, que está, pelo menos, sendo analisado para ser utilizado no Estádio Rei Pelé para poder bancar as despesas. Segundo a matéria do Arnaldo Ferreira, R$150 mil é o valor das despesas que o governo tem mensais para poder manter essa condição estrutural do Estádio Rei Pelé. Infelizmente,
os nossos clubes, eles também não têm levado um público assim, considerável para os jogos realizados para o estádio, para a utilização do estádio. Agora, eu como consumidor, você telespectador como consumidor e torcedor, tenho certeza que fica muito chateado ter que pagar, por exemplo, um ingresso mais caro, sabendo que o local onde você vai assistir o espetáculo não oferece o conforto necessário. E aí, é claro que já se estuda a possibilidade de parceria, a realização de eventos, como acontece em grandes estádios do país. Essas arenas, por exemplo, quando foram construídas, né, para a Copa do Mundo, depois da Copa, para não se transformar em elefante branco, acabou recebendo também muitos eventos culturais. Em Pernambuco, para ser uma coisa bem mais próxima de nós aqui, você tem uma ideia daí de casa, foi fechada uma parceria com o governo do estado de Pernambuco e o Náutico que mantém, eu poderia dizer assim, uma parceria bem mais firme, porque abriu mão até do seu estádio, o Estádio dos Aflitos, para poder mandar todos os jogos da equipe na Arena Pernambuco, já começou a sentir os reflexos também da distância, apesar da condição estrutural ser boa, mas existe um custo maior para o torcedor. E o Náutico passou a sentir isso. Tanto é que a nova gestão já estuda a possibilidade de reativar o tradicional Estádio dos Aflitos, para tentar diminuir essas despesas do Náutico. O Santa Cruz, que tem o seu estádio próprio, o Sport também, cada um deles se comprometeu a realizar pelo menos 2, 3 partidas na Arena Pernambuco durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Aí o estádio não vira um elefante branco, desse jeito não vira. Não vira um elefante branco. Agora, a minha preocupação, no caso do Rei Pelé, é o seguinte, nós estamos falando de Pernambuco, que tem um Náutico na Série B do Brasileiro, um Santa Cruz na primeira divisão, um Sport na primeira divisão. Aqui, nós só temos certo hoje, neste exato momento, começando a temporada, para ter jogos até o final do ano, o CRB. O CSA ainda não tem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Então é preciso, não dá para poder você firmar essa parceria, esse acordo e dizer que a taxa de aluguel que CSA e CRB paga dá para bancar também essas despesas. E simplesmente chegar e jogar para as costas do governo uma responsabilidade como essa, também não é justo, porque acho que o futebol é uma situação importante, mexe com a paixão, porém nós temos também que analisar a coisa de uma maneira fria. Nós temos outras prioridades no Estado. Saúde, educação, melhoria no transporte, né? Segurança. Então, nós não podemos chegar e apenas dizer que o governo tem essa responsabilidade de poder fazer a coisa e dizer assim, a responsabilidade é do governo, ele que se vire para poder resolver. Não é assim, porque no momento em que você precisar, por exemplo, de saúde, você vai querer que a pessoa esteja lá para poder te atender. E quando não tem saúde, chia. Quando não tem segurança, chia da mesma forma. Quando o transporte não é bom, reclama. Então, é preciso também ter um pouco de equilíbrio nessa hora. E acho que a maneira mais concreta de poder fazer alguma coisa é liberar o Estádio Rei Pelé para a realização de grandes eventos. Lamentavelmente, isso pode comprometer o gramado, pode comprometer a situação. Agora, do jeito que está, sinceramente, não pode ficar. Cadeiras no banco de reserva sendo arrancadas. É uma situação muito triste. Bom, essa matéria do Arnaldo Ferreira eu vou guardar comigo. Parabéns pela matéria. Muito, muito, muito bonita a matéria, muito bem escrita, sem deixar dúvidas, mostrando os dois lados da moeda do competente Arnaldo Ferreira, que é um dos grandes nomes também da nossa crônica e que acaba, querendo ou não, fazendo um jornalismo puro, um jornalismo isento nesse material que está na Gazeta de ontem, tá certo? Vamos falar agora de divisões de base, né? Categorias de base. Podemos chamar já o nosso convidado, Felipe? Podemos chamar o nosso convidado? A produção está ajustando ali os detalhes a respeito do nosso convidado, porque nós vamos falar daqui a pouco com o pessoal responsável aí pela escolinha do Fluminense aqui em Maceió, que vai realizar uma competição no próximo final de semana. Aliás, vai realizar uma competição ainda esta semana. Tem viagem já prevista para a Bahia e daqui a pouco nós vamos conversar com o pessoal da escolinha do Fluminense aqui, logo depois do intervalo. Então, vamos fazer o seguinte, Felipe, depois do intervalo, então a gente faz isso, tá certo? Vamos fazer isso para que você possa ajustar aí esse contato com o pessoal aí e, é claro, trazer a informação de uma maneira precisa para você que está em casa poder acompanhar. Olha, nós estamos falando de situação crítica do futebol brasileiro e, claro, que essa situação acabou ontem também ganhando uma repercussão, porque na Copa São Paulo de Futebol Júnior teve problema
problema envolvendo torcida organizada. Vamos dar uma olhadinha então nessa matéria que está aqui na página principal do Globoesporte.com, nível nacional esse material, né? Medo de destruição, imagens no estádio Nogueirão em Mogi das Cruzes acabam virando cenário de batalha entre torcedores e policiais. Vizinhos relatam que gerou confronto e autoridades divergem. Medo e destruição. Briga no jogo do São Paulo quase termina em tragédia. Isso aqui é a situação de um dos carros, né? Para você dar uma olhadinha como foi que ficou. Muita gente, pouco espaço, policiais de um lado, torcedores do outro. O que era para ser uma festa tricolor em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, com a vitória por 4-0 sobre o Rondonópolis e a conquista da vaga para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, por pouco não terminou em tragédia ontem. O resultado do confronto entre membros de uma organizada do São Paulo e policiais militares e guardas municipais, a partir do intervalo da partida, foi torcedores e policiais feridos, depredação de parte do estádio Nogueirão, pelo menos 2 veículos destruídos e moradores da região e crianças sofrendo com os efeitos do gás lacrimogênio. Até a madrugada desta segunda-feira não foi divulgado o número de feridos, mas a PM informou que ninguém foi preso. Olha só, superlotação, né, rapaz, nesse jogo. É um absurdo a situação. Estruturalmente, o futebol brasileiro, ele ainda é administrado como na idade da pedra lascada, não é? Estruturalmente. Vai demorar muito para que a gente possa chegar e dizer assim que o futebol brasileiro hoje apresenta uma estrutura moderna, porque, infelizmente, os nossos gestores, eles são ultrapassados. E hoje, nós estamos mostrando aqui no Canal Esportes mais um reflexo dessa situação arcaica no qual o futebol brasileiro é utilizado. Estádios que não oferecem condições para receber grandes públicos, mas que os portões são abertos para que esse público entre, não é? Não há uma organização, não há uma distribuição, não há uma prioridade, não há nada, cara, não há nada. Então, eu não estou querendo ser tão pessimista na manhã dessa segunda-feira, mas eu estou apenas narrando em cima dos fatos. O futebol brasileiro é administrado como na época da pedra lascada. Os nossos dirigentes são ultrapassados, essa é a realidade. E quer fazer as coisas no futebol atual, estamos em 2016, como se fosse na década de 60 e 70. Não dá, não dá. Sinceramente, não dá para pensar no futebol brasileiro moderno com essa maneira como o futebol é gerido hoje. E é claro que nós esperamos que uma mudança aconteça, para que esse tipo de problema não venha se repetir. Olha a quantidade de torcedores, confronto de militares, de guardas municipais, criança no meio, corre, para um jogo, minha gente, de categoria sub-20. Aí, repara só, o corrimão foi arrancado por torcedores nas arquibancadas. Olha o pedaço do corrimão aqui, um pedaço de pau aí também. É que é triste, cara, é uma situação muito difícil, muito difícil. Estamos falando em jogos de categoria de base. Mais uma vez, a imagem do carro destruído, para você ter ideia, mas, segundo a PM, nada, pelo menos ninguém foi preso e o número de pessoas feridas ainda não foi divulgado. Vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco nós vamos trazer notícias das divisões de base. Nesta edição do Canal Esportes você vai ver daqui a pouco também como foi a preparação do CRB e do CSA nos 2 últimos compromissos antes de suas estreias no Campeonato Alagoano, no próximo final de semana. Voltamos já. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.
Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Legal, estamos de volta aqui no Canal Esportes e vamos trazer direto a informação depois desse rápido intervalo na manhã desta segunda-feira. Nós vamos falar de uma preparação que foi encerrada durante o final de semana de mais um representante de Alagoas em uma competição de grande nível. Quem vai falar conosco a respeito do que representa essa competição, até porque leva também o escudo de um grande clube do futebol brasileiro, é o Alberto Luiz, que é professor e também um dos responsáveis pelo trabalho que está sendo realizado pelo Fluminense aqui em Alagoas. Que competição é essa e onde será realizada, hein, Alberto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Essa competição é conhecida como a Red Bull Cup. Essa é uma competição que será realizada entre os dias 20 e 26 de janeiro, com sedes na cidade de Salvador, Madre de Deus e Lauro de Freitas. Ô, Alberto, e como é que tem sido o trabalho com a garotada? A gente sabe que existe um trabalho nas categorias sub-12, sub-14. Queria que você falasse dessas equipes que estão indo disputar essas competições e as categorias, respectivamente. Nós estamos levando 3 equipes lá para a Red Bull Cup. Estamos levando a equipe sub-12, sub-14 e sub-16. Estamos tentando... A preparação é bem difícil. Se tratando de categorias de base, tudo é muito difícil, porque não tem um apoio. Como estamos vestindo a bandeira do Fluminense a partir de janeiro de 2016, temos o apoio lá do Rio de Janeiro, com o centro de treinamento aqui em Maceió. Treinávamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, e os dias de sábado tirávamos para fazer amistosos contra as equipes do interior de Maceió, de Alagoas.
Roberto, e é importante dizer que essa parceria com o Fluminense, ela foi firmada e já entrou em vigor, poderia dizer assim, já passou a valer agora em janeiro. Mas havia uma preparação anterior. Traga detalhes aí um pouquinho de como funciona esse intercâmbio com o Fluminense. Você manda muitos jogadores para Xerém também, onde o Fluminense trabalha com as categorias de base. Eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona esse intercâmbio. Perfeito, meu cara. Até então, a gente vestia uma outra bandeira, que era de um clube do Paraná. Encerramos a bandeira com esse clube do Paraná por esse clube só trabalhar com garotos de 14 anos. A partir do momento que fechamos com a turma de Xerém, eles começam a trabalhar com crianças de 10 anos até 16 anos de idade. Então, com isso, já temos lá no Rio de Janeiro 3 garotos nossos compondo a equipe deles sub-12 e sub-13, e agora no mês de fevereiro estamos mandando umas 4 garotos lá para a última fase de testes para ver se eles vão ficar na base de Xerém. Tudo isso com o apoio que aqui em Maceió tem um empresário que tem um elo de ligação lá com Xerém muito bom, então ele pega esses garotos, leva para lá para fazer o primeiro teste inicial. Passando do teste inicial, eles já engajam lá para poder treinar junto à equipe do Fluminense, lá em Xerém. Nessas 3 equipes que participam desta competição na Bahia, quantos garotos já viajam já a partir de amanhã, hein, Alberto? Estamos viajando com 60 garotos, 20 de cada equipe. 60 garotos. Viajaremos hoje, na verdade, na madrugada de segunda para terça-feira, a partir de meia-noite, com horário previsto de chegada lá às 8h30 da manhã. E se tudo der certo, a equipe for até a final nessas categorias, deve voltar quando os meninos para casa? Se Deus permitir, no dia 26 estamos com saída lá da cidade de Lauro de Freitas com retorno a Maceió. Devemos estar chegando entre o dia 26 ao dia 27. Beleza, Alberto. Muito obrigado pela sua participação e fique à vontade para utilizar nessa sua despedida o espaço para poder divulgar a escolinha do Fluminense para quem quer colocar seu filho também e para quem sonha, né, em ter o filho, por exemplo, sendo um atleta profissional, indo parar nas divisões de base dos clubes mais respeitados do país. Meu caro, nós agradecemos esse apoio que vocês estão dando a gente. A escola funciona ali, próxima à padaria do Aldebaran, na Rua da Biotênis. Trabalhamos com crianças a partir dos 4 anos de idade até os 16 anos de idade. Não tenha dúvida nenhuma que com essa marca do Fluminense, que chegou aqui em Maceió, que é a primeira do Nordeste, vale salientar que é a primeira franquia do Nordeste que o Fluminense implantou, é a nossa. Então pode ter certeza que teremos um elo de ligação muito bom com o Xerém e todos os anos eles mandarão um olheiro deles. Inclusive, agora em fevereiro, no dia 17 de fevereiro, estamos recebendo a visita de um diretor do Fluminense para ver os garotos, ver a qualidade dos garotos e conhecer a nossa estrutura. Então, venha você fazer parte também da franquia do Fluminense. Contatos 3317-4162 ou pelo telefone 9351-5334. Obrigado, Alberto, pela sua participação e boa sorte. Volte também para trazer como foi o desempenho dos meninos no finalzinho deste mês, tá certo? Um grande abraço para você. Tranquilo, nós agradecemos. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela sua participação. Alberto Luiz, ele que é um dos responsáveis pela escolinha do Fluminense, falando aqui no Canal Esportes. E, claro, faça como ele, mande seu WhatsApp para o 981079872 e nós vamos, claro, divulgar o seu evento aqui no decorrer da semana em mais programas aí, em outros programas, já inclusive no Canal Esportes, que é apresentado por esse amigo de vocês de 8 às 8h40. A NBA é destaque aqui no Canal Esportes na manhã desta segunda-feira. Vamos ver. At home in Los Angeles as they host the Houston Rockets. Early on, Kobe in a giving move. No look pass to Jordan Clarkson for the bucket. Assist to Lou Williams. Bryant passing Jerry West for realizado neste final de semana. O Los Angeles Lakers jogando, né? Nós vamos aí o James Harden sendo um destaque da partida. O duelo foi realizado neste final de semana, a NBA destaque contra o Houston Rockets. O Lakers perdeu por 112-95. Pois é, você viu aí a movimentação que foi realizada neste final de semana na NBA. Trabalho do nosso querido Fábio Novaes, vulgo Salsicha, né? Vamos dar uma olhadinha, então, como foi o jogo entre Flamengo e Bahia pela Copa São Paulo de Juniores. Pois é, jogo que foi realizado neste final de semana e vamos ver o que de mais interessante aconteceu. Aí o primeiro gol da partida, o gol marcado pelo Flamengo, jogada pelo lado esquerdo. Jogada pelo lado esquerdo, o Flamengo que conseguiu aí. Beleza.
Esse jogo no tempo normal terminou 2-2, a informação que nós estamos recebendo. 2-2 foi o jogo no tempo normal. E o Flamengo derrotou o Bahia nos pênaltis por 5-4. O Flamengo que vem com uma boa base aí, fazendo um belo trabalho nas categorias de base da Copa São Paulo, avançando, né? Abriu 2-0. O Bahia no segundo tempo teve forças para poder buscar o empate. E a reação começou através desse gol. Ó, a jogada pelo lado esquerdo. Depois dessa saída errada, olha a roubada de bola aí. Ficou pedindo falta o atleta do Flamengo. E aí veio o gol de empate. Que pancada, né? Golaço. Golaço do Bahia. Empatou o jogo, ficou assim no tempo normal 2-2. Olha só, que pancada. Uma patadaça. E aí nos pênaltis o Flamengo fez 5-4. E conquistou a classificação. Está acompanhando aí o momento das cobranças. Foi o Bahia que conquistou a classificação, Fábio? Foi o Bahia que conquistou a classificação, não foi? Foi o Flamengo? Porque eu vi o Flamengo perder os 2 primeiros pênaltis. E aí é claro que chega um momento de concentração. Demorou muito, né? Demorou demais para poder cobrar o pênalti. O Flamengo aí nessa altura já conseguia já empatar a contagem. Esse camisa 9 do Bahia é bom jogador, né, rapaz? Mostra qualidade. Tem personalidade também esse menino. Nas alternadas aí, os goleiros também passaram a cobrar. O goleiro do Flamengo converteu. Você tá vendo aí, Flamengo e Bahia na decisão aí. Uma decisão que eu poderia dizer para passar de fase, né? E o Flamengo conquistando aí no 5-4. Acabou desperdiçando o Bahia o pênalti e ficou assim. Flamengo 5-4 em cima do Bahia nas alternadas. Olha, o Dominique Cruz é o novo campeão, conseguiu vencer TJ Dillashaw nas primeiras horas desta segunda-feira. Vamos dar uma olhada aqui. Pois é, rapaz, tá aí o Dominique Cruz, fez história ao vencer TJ Dillashaw em uma luta emocionante. Atormentado por lesões diversas, Peso Galo vence disputa do cinturão por decisão dividida e retoma o cinturão que lhe fora tomado. Revela, inclusive, lesão no pé. Tá aí a foto do Dominique Cruz. Foi uma luta repleta de provocações, né? Antes mesmo de soar o gongo. E é claro que com o resultado dividido, 48-47, 46-49 e 49-46, o Dominique Cruz acabou conquistando o cinturão na categoria peso galo, que um dia também já foi de Renan Barão, não é? Um dia foi de Renan Barão. O Dillashaw derrotou o Barão 2 vezes e agora perdeu o cinturão para Dominique Cruz. E olha que o Dominique Cruz passou pelo menos uns 3 anos sem lutar no UFC. Quer dizer, um lutador experiente e que acabou reconquistando o cinturão. Eu quero encerrar o Canal Esporte de hoje fazendo uma breve avaliação desses 2 amistosos realizados pelo CSA e pelo CRB. Primeiro o CRB contra o Itabaiana. A equipe que apresentou uma certa evolução. O CRB com 14 dias de preparação venceu por 1-0 com o gol de Gleidson Almeida aos 33 minutos do segundo tempo. Um belo gol, por sinal, mas ainda precisa ajustar alguns setores nesse time do CRB. A bola precisa chegar com mais facilidade para o atacante Lúcio Maranhão, que vem sofrendo bastante, principalmente com essa situação de ter que estar saindo toda hora da área. E o Mazola Júnior tem até o próximo final de semana, quando o CRB enfrenta no domingo a equipe do Muricy no estádio Repelé, pela estreia da equipe na competição, tem que ajustar essa situação para que o CRB possa ter aí uma condição de destaque nesse campeonato. Lembrando que nessa primeira avaliação que eu tive da equipe do CRB, posso destacar atletas como o Luiz Fernando, o próprio Gleidson Almeida, que fez uma baita de uma partida, o Olívio também fez uma boa apresentação e a dupla de zaga do CRB, né? O Gabriel, que conseguiu, ao lado do Diego Jussani, dar uma consistência a esse time do CRB.
É claro que nós percebemos que ainda é tudo muito prematuro por causa do início de preparação, mas o CRB deixou pelo menos uma boa impressão e que caso o técnico Mazzola consiga ajustar essa equipe até mesmo na metade do Campeonato Alagoano, é um time que vai dar trabalho sim na competição e não é nenhuma surpresa para ninguém. E para encerrar, eu quero falar um pouco do CSA, que ontem jogou, empatou com a equipe do 13 da Paraíba pelo placar de 1-1. O gol do CSA foi marcado por Hudson. O técnico Oliveira Carindé também fez uma avaliação positiva da equipe, como eu também avaliei. Acho que o CSA está muito mais encaixado, até pelo tempo de preparação do CSA, que foi um pouco maior em relação ao do CRB. Então o CSA está um pouquinho encaixado, um pouquinho melhor. O CSA que estreia no Campeonato Alagoano no próximo domingo contra a equipe do Penedense, no estádio Gerson Amaral, na cidade de Coruripe, já que o Alfredo Lee está vetado diante da falta dos laudos que acabam liberando para receber jogos oficiais, pelo menos nesta primeira rodada do Campeonato Alagoano. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Amanhã estaremos de volta trazendo mais notícias para você. Um grande abraço, fique com Deus e um ótimo início de semana. Tchau, tchau.